Salmo 146. Abram as Sagradas Escrituras. Aquele que pode estar de pé, por gentileza, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos buscar encerrar as conversas agora. Iremos conversar no final do culto. Salmo 146. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, esse salmo, essa palavra que acabamos de ler, podemos ver claro aqui a fraqueza do homem, logo após podemos ver a tua fidelidade. Ó Deus, nesta manhã, que a nossa alma possa louvar o Senhor, que a gente não venha confiar em príncipes, nem em governantes, e que não há salvação, todos eles perecem, todos os seus desígnios se desfazem, mas que possamos ser um cristão, Pai, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, nosso Deus, que fez os céus, a terra, tudo que existe, que sustenta os cosmos, que sustenta toda a criação, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ser o nosso amparo em todas as situações da nossa vida. Ó Deus, só o Senhor pode abrir os olhos aos cegos, só o Senhor pode levantar os abatidos, só o Senhor pode amar os justos. A esse Deus, Pai, que chegamos agora com os corações inclinados para te adorar, para te prestar um culto. Ó Deus, nos ajude apesar da nossa limitação, foque a nossa mente, tire as distrações da nossa mente, coloque em nós reverência, coloque em nós temor, para prestar-lhe um culto que lhe é devido. Seja conosco nesse momento, que esse culto, que toda a glória desse culto, seja acreditado ao seu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador de nossas almas. Nos coloque em referência, Pai, nesse momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos à leitura da lei de Deus, toda a igreja. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Vamos ler toda a igreja. Falou Deus, todas estas eu sou o Senhor, teu Deus. Da casa da servidão. Bastante. Não farás para ti mais da escultura, nem semelhança alguma do que nasce nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da
nossos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Mas não trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o seu filho, nem a sua serva, nem o teu animal, e presentei das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que eles há, até o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmãos, a igreja tem 1 minuto para confessar seus pecados a Deus, se arrepender, seus atos cometidos a Deus, quebrando a tua lei durante essa semana. Logo após, eu vou estar orando por toda a igreja. Santo Deus, Pai, Senhor dos céus e da terra, Senhor Deus, antes de pecar contra os nossos cônjuges, antes de pecar contra os nossos amigos de trabalho, contra os nossos irmãos em Cristo, eu pequei contra o Senhor. Senhor, Senhor, eu pequei. Santo Deus, a tua palavra diz, em João 2, verso 1, diz: filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Deus aqui está a tua igreja. A tua igreja pecou contra o Senhor durante a semana se passou. Só que antes de pecar contra os nossos cônjuges, nossas esposas, os maridos, filhos, contra o ambiente de trabalho, ou contra o irmão em Cristo, Pai, nós pecamos contra o Senhor. Dizemos ser cristão, e muitas das vezes temos pecado de extinção. Deus, muitas das vezes pecamos sabendo que é pecado. Tenha misericórdia. Deus, nós clamamos a Jesus Cristo, nosso advogado, para que nos ajude. Seja conosco. Nos dê uma vida que reflete, Pai, frutos de justiça, uma vida de verdadeiros cristãos, nos traga arrependimento das nossas obras, nos perdoar os nossos atos, os nossos pecados, nos traga arrependimento genuíno, que possamos
ter olhos clínicos para Ele, para todo o pecado que venha bater nossa porta. Possamos odiar uma vida de pecado, uma vida de mentiras bobas, ou uma vida de qualquer outro pecado que seja, por mais que seja pequeno. Os seus olhos fecham, as suas narinas, não só as suas narinas, só como trago de polícia, fede do mesmo jeito. Todos os nossos pecados fedem as suas narinas. Nos ajude a prestar uma vida, se meu bom Senhor durante a semana, não só no domingo. Todo mundo é muito fácil, Deus. São poucas horas. Deus, mas nos dê uma vida que reflete Cristo, Pai, após a gestão desse prédio. Todos possam ter, mesmo cristão, devemos conhecer durante o domingo, esse intervalo de corrupção. Que essa corrupção de fé nossa interna, que ela possa ser professada de forma externa, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Deus nos ajude, seja conosco. Cresça para a igreja de forma espiritual. A Deus dê um coração voltado à oração para a igreja. Possamos orar, possamos te buscar, uma igreja de maior, uma igreja de cristão, uma igreja de firme. Ora, nos ajuda a igreja. Derrama graça sobre a tua igreja. Derrama desejos que a gente possamos almejar uma vida de oração, uma vida de busca de arrependimento dos nossos lares, que possamos conservar, mediante as repreensões que ouvimos da tua Sagrada Escritura, nos dê uma vida inclinada, a vida de leitura da palavra. Tire de nós a premissa para ler a palavra. Para nos ajude. Nos ajude a colocar os nossos joelhos em oração ao Senhor e buscar o Senhor. Não deixe a tua igreja estar fraca, rasa e doente. Repere essa obra de nós, Deus. Nos ajude durante essa semana que possamos crescer em santidade verdadeira e piedade. Tenha misericórdia de nós, possamos confessar os nossos pecados, possamos repreender os nossos maus, traga esse arrependimento. Pelo amor de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Nós vamos ao primeiro salmo, a palavra cantada, salmo 8, se trata da glória divina e a dignidade do Filho do Homem, da Deus sobre a igreja. Ó nosso Senhor, magnífico é o nome teu, em toda a terra, Deus. Ó magnificente é tua majestade, expuseste todos os céus, expuseste todos os céus. E a boca dos bebês, e a fama, suscitaste força para calar o nosso e também reconhecer o inimigo vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, lua, estrelas no lugar, estabelecidas lá, e o homem o que é, que te lembres e visites, e o que o Filho do Homem é, e o que anjos feito for, de um pouco então menor, e de glória e honra então, coroaste o homem sim.
Sobre as obras da tua mão, o domínio tu lhe destes, lhe pusestes tudo aos pés. As ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, peixes todos que há no mar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra. Quão magnificente é. Amém. Os irmãos podem se assentar. Leitura pública do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, no título da minha Bíblia está Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Vamos à leitura. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai. Subiu Moisés a Deus, no verso 3, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levareis sobre as asas de águia e vos chegueis a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Diz também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apredejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce,
Adverta ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Irmãos, esse é o momento agora de orarmos pelas autoridades e os projetos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Curvem suas cabeças, vamos orar. Santíssimo Deus, Pai, Criador, que governa todas as coisas, Santíssimo Deus, poderoso, soberano, ó Deus, nós rogamos agora pela nossa nação, Pai. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor levante homens piedosos, Senhor Jesus, um povo, Pai, Senhor Jesus, com ousadia e coragem para combater esse cenário político, Senhor Jesus, extremamente defasado que vivemos na nossa nação, um cenário de político que vemos muitos políticos, não todos, mas muitos corruptos, Pai. Ó Deus, que tem o amor à corrupção, ao dinheiro acima de todas as coisas. Então nós clamamos ao Senhor para que o Senhor levante homens, Senhor Jesus, levante um povo que combata esse cenário político, políticos verdadeiramente, Pai, que queiram exercer a justiça de forma honesta. Ó Deus, e nesse mesmo ensejo, nós clamamos pelo todos os políticos que governam no atual momento a nossa nação, começando pelo presidente da República, juntamente com o STF, os três poderes também, judiciário, administrativo e legislativo. Ó Deus, os senadores, os deputados, os políticos, os prefeitos, os governadores, Pai, todos esses que fazem parte do cuidado da nossa nação, do nosso país, também das nossas cidades, dos nossos bairros. Ó Deus, que o Senhor traga arrependimento ao coração deles pelos seus atos, que o Senhor varre a corrupção de nosso país, de nossa nação, que o Senhor dê sabedoria, Pai, ao povo na escolha do seu ministro, pois temos a nossa responsabilidade humana, nos dê sabedoria, um ano de eleição, Pai. Derrama graça sobre o nosso entendimento, que possamos estudar também a política, Senhor Jesus, para saber que a gente venha a ser sábio no nosso votar, Senhor Jesus, nos ajude. Ó Deus, oramos também pelas autoridades medicinais, Pai, os clínicos, os médicos, os clínicos gerais, os psicólogos, os farmacêuticos, os enfermeiros, todos esses que cuidam do centro de enfermagem, todos esses que cuidam da saúde pública de nossa nação, Pai. Vemos aí cada vez mais rumor de doenças, Pai, IPA e demais outras doenças vindo, Pai. Ó Deus, cuide desse povo, para que eles possam estar saudáveis, fortes para combater essas doenças, para medicar, para vacinar o povo, Pai. Muitas das vezes nossas famílias, Pai. Ó Deus, então cuide desses enfermeiros, desses médicos, Pai, de todos esses clínicos que cuidam da nossa nação, Senhor Jesus, para que eles possam estar fortes para cuidar dos nossos. Oramos também, ó Deus, pela segurança pública de nossa nação, ó Deus, esses homens e essas mulheres que protegem a nossa nação, os guardas civis militares, a polícia militar, os policiais federais, os policiais penais, os seguranças, os porteiros, todos esses, Pai, que estão combatendo o crime, que estão, Senhor, protegendo as casas, protegendo ali Pai, as celas, as prisões, ó Deus, para que não venha acontecer um colapso total, Senhor Jesus, que estão combatendo o crime nas ruas, Pai, que estão colocando seu peito na frente de balas, para proteger os civis, Pai, cuide desses homens e dessas mulheres, protege eles, Pai, ó Deus, ajude esses homens e essas mulheres para que possam chegar em segurança em seus lares. Oramos pelas autoridades eclesiásticas, Pai, os ministros, ó Deus, os pastores piedosos, Pai, todos esses que fazem parte também de uma igreja que é perseguida, ó Senhor Jesus, também envia o teu consolo, a tua ajuda, renova as forças desses ministros, desses homens piedosos, ó Deus, ajude nos seus casamentos, fortaleça os casamentos deles, cuide dos seus filhos, ó Deus,
Cuide deles no ministério, do seu emocional, Pai. Sabemos que o pastor sofre, Senhor Jesus. O pastor muitas das vezes chora, Pai. Muitas das vezes escondido até de sua esposa. Ele precisa estar forte, Senhor Jesus. Ó Deus, cuide desses pastores, Pai. Cuide do seu emocional. Envia tua sustentação, a esperança de vida eterna, Pai, o foco. Ó Deus, nesse mesmo ensejo nós oramos também, Senhor Jesus, pelos projetos, Senhor Jesus, da igreja IBSL, Pai, a escolha futuramente de um ministro, de diáconos. Despede nesses corações desses homens da igreja Batista Reformada de Santa Luzia desejo de servir o reino de Deus, Pai, com ousadia, sem medo, ser servo dos servos, Pai. Coloca em corações de ministro, corações de diáconos, corações de servos. Ó Deus, oramos pelo CNPJ da igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Ó Deus, oramos para esses homens que estão todos ali na questão da documentação, Pai, cada processo, cada ida na prefeitura, Senhor Jesus, cada contador, cada advogado, Pai, que está fazendo parte, dos irmãos aqui da igreja também, que estão fazendo atas, que estão se dedicando ao seu tempo. Ó Deus, abençoa essa papelada para que possamos ter esse CNPJ e estar de conformidade com a lei dos homens. Ó Deus, nós oramos para a igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Ó Deus, despede na tua igreja o desejo de orar, Pai, o desejo de ler as tuas escrituras, de crescer, Pai. Que não possamos ser como a igreja de Coríntios, meninos, Pai. Teve que ensinar sobre o que é o amor, Pai. Ó Deus, ajude a tua igreja, Senhor Jesus. Possamos ser maduros, cristãos maduros, esposos maduros, esposas maduras. Ó Deus, filhos maduros, obedientes, crianças, Senhor Jesus, inclinadas, adolescentes inclinados a fazer a tua vontade, a cuidar das coisas do Senhor, Pai. As órfãs também, os viúvos em servir ao Senhor, Pai. E as mulheres dedicadas, Senhor Jesus, à vida comum do lar, com toda alegria, com toda submissão. Ó Deus, ajude a igreja, Senhor Jesus, ajude esses homens, esses maridos a parecer com Cristo. Senhor Jesus, a ser um marido que ensina a tua família, Senhor Jesus, que protege, que é o sacerdote do lar, o provedor. Ajude a igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Cresça a tua igreja, amadurece a tua igreja, Senhor Jesus. Continue sustentando a tua igreja, Senhor Jesus. Tudo isso nós te pedimos e orando em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos à palavra cantada, Salmo 10, que se trata a derrubada dos ímpios. Aquele que pode ficar de pé, fique de pé e cantemos ao Senhor, Salmo 10. Não fiques longe, te esconde na provação. Os ímpios com grande arrogância ao pobre vem perseguir, nas próprias tramas que o dirão, presos pois vem a te ser. Pois se vangloria o perverso da sua cobiça vil, blasfema o avento contra o Senhor e o maldiz. Não investiga o perverso, dos oponentes seus, pois pra si diz assim: abalos nunca jamais terei nas gerações. Tem ele cheia a sua boca de enganos e maldição, insulto debaixo da língua, secção. Muitas vezes sentam se identificam, tem um boletim?
Ô Sandro, presta o pratinho. Você fica com a da sua esposa? Obrigado, Sandro, por fazer o favor. O Senhor nem jamais verá, o rosto viu e logo esqueceu. Exulto em Deus, erga a tua mão, ó Senhor, dos pobres não venha te esquecer, ó meu Senhor. Por que razão fica o ímpio desprezando ao Senhor, pensando que Deus importa, mas tem vistos, ó Senhor, ao sofrimento atentas para o tomar nas mãos. A ti se entrega o pobre, do órfão és defensor. Quebranta o braço do homem mau, transgressor. Sonda-lhes toda maldade até não mais encontrar rei eterno, Senhor. Da terra de Deus somem-se as nações, dos mansos tu tens escutado a voz, e firmará os seus corações, seu clamor ouvirás, e assim ninguém lhes trarás terror, pois justo és. Amém. Irmãos, esse é o momento de ofertório, momento de a gente contribuir para o reino de Deus com os nossos recursos. Os irmãos, fiquem à vontade em adorar a Deus com os seus recursos. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Nós vamos fazer a leitura, depois vamos fazer uma oração. Esperar os irmãos abrirem. Eclesiastes 4:1 diz assim: vi todas as opressões que se fizeram debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos.
pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, como cantamos e entoamos louvores e ações de graças ao Senhor, com corações sinceros, rendidos à sua majestade, o seu eterno poder, a sua força, o seu domínio sobre todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, porque o Senhor disse que estaria. Que o Senhor habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, por meio do seu Santo Espírito, o agir em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor age com graça conosco nessa manhã. Que a nossa mente se abra e veja que as paixões dessa vida são passageiras e que um mundo visto sem a ótica de Cristo é um mundo totalmente desanimador e triste. Que essa verdade nos console, que essa verdade nos confronte muitas vezes a nossa cosmovisão de vida, a nossa ambição e a forma com que nós lidamos com as nossas tarefas diárias. Porque a nossa motivação diz quem somos. E é isso que eu te peço nessa manhã. Nos ajude a ser fiéis a esse texto, a nos ater propriamente dito à sua palavra. E que tudo que for dito, que for além, que o Senhor nos reprima e nos corrija. Que o seu nome seja exaltado acima de todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre que nós formos ler aqui o livro de Eclesiastes, né, parece um livro de muitas reflexões, né? E nós temos que ter em mente aqui que essas reflexões que estão contidas aqui nesse livro, todas elas apontam para uma única verdade, né? Elas chegam sempre à mesma conclusão, que uma vida sem Deus é uma vida fútil, que uma vida sem Deus é uma vida sem proveito, né? Toda alegria e satisfação que o homem possa ter, que seja duradoura, ela só pode ser encontrada em Deus, né? E não nas coisas que são transitórias. O dinheiro se vai, né? A beleza, o tempo rouba, não é verdade? Os bens que nós adquirimos, a traça e a ferrugem corrói, como bem diz Jesus lá em Mateus 6, né? E até um dos bens mais preciosos que nós temos, que Deus nos dá, que é a nossa família, a morte leva, não é verdade? As pessoas que nós amamos. Teve um certo pastor que ele disse, não me lembro quem, mas ele fala que a vida, ela é marcada por tristeza, porque nós nascemos chorando e nós morremos com pessoas chorando ao redor de nós, né? de quem morreu, né? E talvez isso retrate o que é a vida debaixo do sol, nessa perspectiva que o sábio traz. E esse sábio, ou o pregador aqui, né, nos mostra essa verdade de uma maneira muito contundente. Capítulo por capítulo ele vai reforçando essa ideia. E ele faz isso com abordagens e exemplos distintos, né, mas sempre contando essa verdade. Olha para vocês verem no capítulo 1, volta algumas folhas no capítulo 1 de Eclesiastes. Nós vemos aqui que a vida debaixo do sol sempre vai ser uma vida frágil, penosa e sem sustento em si mesma. Olha só, verso 4 a 8. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. É interessante aqui que o pregador, o sábio, ele nos persuade aqui a olhar para essa vida, uma vida pesarosa debaixo do sol, né? Mas ao mesmo tempo ele nos encoraja a olhar numa perspectiva acima do sol, que é uma vida preparada e prometida pelo próprio Deus.
com uma alegria indizível, cheia de glória e de contentamento no próprio Deus, né, por meio de Jesus Cristo. Vira uma página e olha o capítulo 2. Agora no capítulo 2 o pregador está à procura da felicidade. Mas qual caminho ele deve aqui percorrer para encontrar essa felicidade, né? E o texto nos mostra essa busca intensa, né? E no fim dessa busca incessante por parte do pregador, ele encontra frustração. Olha o verso 11 do capítulo 2. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Veja que aqui a desilusão do pregador não é porque a felicidade é algo irreal. Não é que a felicidade seja uma mentira ou inalcançável. Não. Veja que o problema está na procura da felicidade, mas numa procura da felicidade sem Deus. Esse é o problema destacado. O problema está na procura do prazer e na satisfação interior naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, terreno, né? Mas Deus colocou, meus irmãos, a eternidade nos nossos corações, né? Portanto, uma vez que Deus coloca a eternidade no coração do homem, esse anseio, e nós falamos muito sobre isso em Filipenses, né? Essa eternidade, esse anseio por coisas que transcendem a matéria, né? As coisas temporais não são mais capazes de preencher o vazio existencial. E todo homem tem um vazio existencial, né? Certa vez um pensador disse: não adianta buscar nas coisas criadas o que somente o Criador dessas coisas pode nos dar. E aí quando nós vamos para o capítulo 3, nós vemos que há tempo para tudo debaixo do sol. O mundo sendo apresentado aqui numa perspectiva divina, né? Tudo nesse mundo aqui é finito. Tudo nesse mundo tem início e fim. Aí ele vai dizer, no capítulo 3, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, para colher, ficar triste, se alegrar. E aí no verso 14 do capítulo 3, já no final do capítulo, nós vemos que todo esse tempo é determinado e também controlado pelo próprio Deus, né? E Deus faz isso para que todos os homens temam esse Deus. Então vale observar, meus irmãos, que até aqui no capítulo 3, o pregador ou o sábio, ele olha para a vida debaixo do sol numa perspectiva bem filosófica, no mundo das ideias. Olha, há tempo para tudo. Olha, examinei a minha vida e é correr atrás do vento. E agora, no capítulo 4, né, ele olha de novo para essa vida debaixo do sol, mas agora com uma visão mais pragmática, uma visão mais prática, né? E ele chega à conclusão, essa vida, além de não poder te satisfazer, essa vida sem Deus, além de não poder satisfazer o vazio existencial, essa vida ainda é injusta. Essa vida debaixo do sol é regada por injustiça, né? E então, mais uma vez, ele se depara e deságua na desilusão e na tristeza. Esse é o fim, meus irmãos, de todo homem que olha para a vida com o fim em si mesmo. O fim é tristeza e desilusão. Olha aí a parte A do verso 1. Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vamos pensar sobre isso. O sábio aqui, ele está olhando para os acontecimentos da terra, para as relações humanas que acontecem. E ele então começa a observar que essas relações humanas são permeadas por injustiças, né? São injustiças cometidas uns pelos outros, um homem com o outro. É uma relação permeada por violência. Uma relação permeada pela falta de compaixão, né? Uma falta de compaixão que se aflora nesses relacionamentos interpessoais. Ele olha e sempre vê de um lado a figura do opressor e do outro lado a figura do oprimido. É mais ou menos essa perspectiva nesses versos. Aqui ele mostra o interesse pessoal, né? Visando o homem visando sempre o seu bem-estar. Talvez aqui o mundo use isso como uma excelente desculpa, né? A fim de justificar suas práticas cruéis.
E é interessante que nós falamos isso hoje de manhã, né? Sobre a questão do hedonismo, sobre a questão de uma vida que visa o materialismo, né? E essa injustiça normalmente acontece com pessoas mais frágeis, pessoas de pouca influência, órfãos, viúvas, pobres, né? Estrangeiros. E a violência, meus irmãos, essas práticas de injustiça que o sábio reflete sobre elas acontecem na vida do homem e da sociedade de forma progressiva, né? E ela se mantém progressiva até atingir o seu ápice. E muitas vezes essa violência, essa injustiça, todo esse problema debaixo do sol, começa dentro de casa, não é verdade? Começa com filhos que maltratam seus pais, desobedientes, respondão, não é? Filhos que não têm respeito. Também ela se reflete em filhos que não são corrigidos pelos seus pais, né? Tem pais omissos, pais fracos, não é verdade? Pais que relutam em não cumprir o seu papel, pais que espancam filhos, que ao invés de serem o protetor, o cabeça dos seus lares, são homens maus, perversos, né? Um lar sem regra, um lar que é regado por essa injustiça, um lar violento. E qual que é o próximo passo disso? Essa injustiça progressiva. O próximo passo é o que acontece na família começar a desaguar na sociedade, não é verdade? Nas escolas, na igreja, no trabalho, né? Funcionários que roubam o patrão, e aqui roubar não é só pegar dinheiro, né? Roubar é você não trabalhar, não é cumprir com aquilo que você combinou e se propôs, né? É não trabalhar direito. Do outro lado também a figura de um patrão que possa querer explorar seu funcionário, né? Ser injusto na hora de pagar, ser um explorador. Isso também permeia muitas vezes no meio da igreja, um irmão com o outro, que tenta escorar, que tenta sugar. Pastores que exploram ovelhas, ovelhas que tentam sugar pastores, né? E toda essa perversidade que o sábio vai observando nessas relações interpessoais, ele observa que isso vai crescendo. É tanta corrupção, tanta injustiça, que agora isso reflete também nas leis. Olha só, o que começa em casa reflete agora na forma que a lei controla a sociedade, né? Por isso tem leis injustas, né? Porque homens que criam essas leis são injustos, são interesseiros, são maus, desde o início. E ele vai refletindo sobre essas coisas e isso vai trazendo angústia, isso vai trazendo tristeza aqui para o sábio. Porque às vezes nós temos a tendência, quando se fala em injustiça, de olhar para o governo, né? Isso é figura, um caractere, né? De fato que o governo muitas vezes se mostra como injusto, com impostos abusivos, com leis que beneficiam a perversos, com leis que exploram os menos favorecidos, os de menor influência, né? Mas nós esquecemos que essa injustiça que permeia a humanidade, que permeia essas relações pessoais, isso acontece por causa da perversidade do coração do homem. Então, onde há um coração mau, haverá injustiça. E ele começa a refletir sobre isso e ele fala, uma vez que todos têm o coração mau, todas as relações pessoais serão injustas. No matrimônio, nos pais com os filhos, no patrão com o funcionário, no professor com o aluno, no patrão com o funcionário, vai ser permeado por essa injustiça. Há tanta injustiça, meus irmãos, quando nós paramos para refletir sobre isso, há tanta injustiça numa roda de crianças, quando uma criança maior explora a criança menor, né? Quando ele impõe sua vontade por meio da força sobre outra criança, quanto há injustiça em um juiz que vende uma sentença. A diferença é só o potencial lesivo da ação. É claro que um juiz que vende sentença, o dano que ele vai causar é muito maior, não é verdade? Mas a intenção do coração de uma criança que oprime a outra por meio da força é a mesma corrupção que está crescendo e deságua no juiz que vende uma sentença e prejudica de um governante que rouba milhões, né? É progressivo e é isso que o sábio vai refletindo. E agora ele começa também a pensar que nós
Os santos, os salvos, nós não estamos livres dessas injustiças. Nós estamos em um mundo permeado por injustiça, e essa injustiça alcança também a igreja de Deus. Não é? É só nós olharmos para o quanto a igreja é atacada por meio moral, por meio físico. É só olhar para os vastos cativeiros de Israel, para as perseguições que houve ao longo da história, né? De tudo que já foi feito e ainda continuará sendo feito pelo espírito do anticristo nessa terra, né? Que oprime os homens, que tenta a todo momento ferir a igreja de Deus. Mas fato é que essa perversidade ela vai crescendo até atingir o seu ápice. E esse ápice, o ponto áureo da perversidade do homem, se consuma na cruz. Onde Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele é crucificado de uma maneira cruel, sem pecado, sem nenhum tipo de acusação fundamentada, verdadeira, né? Em João, no capítulo 18, no verso 38, Pilatos, ele olha para a multidão que desejava incessantemente a morte do próprio Cristo, e olha o que ele diz: não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que você solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E assim então, Cristo tem o seu sangue derramado por caluniadores, invejosos, perversos, né? Que em seus corações sabiam da inocência desse Cristo. E ainda assim, motivado pela dureza dos seus próprios corações, pela maldade que permeia a humanidade, e crucificam esse Cristo sem hesitar um momento sequer, né? Jesus Cristo, meus irmãos, foi quem sofreu a maior injustiça debaixo do sol. Quando você pensar no seu problema e pensar que a sua vida está difícil, e que você está sendo, que o seu sofrimento, lembre-se de Cristo. O sofrimento de Cristo foi maior do que qualquer outro tipo de sofrimento que possa ter acontecido debaixo do sol. Um sofrimento no corpo e na alma. E o pregador continua na parte B do verso 1. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Agora, olha que o sábio, ele observa a violência, ele olha para os oprimidos, para aqueles que sofrem essas violências, isso faz com que ele se derreta em lágrimas, né? Só que a frustração do pregador aqui não se deve ao fato de simplesmente a injustiça acontecer. A tristeza dele se dá também ao fato de que, além dessa justiça acontecer, muitas vezes ela fica impune por meio dos homens. Não tem quem possa consolar, não tem quem possa retribuir, humanamente falando, a injustiça cometida, né? Observe que ele fala que não há na terra quem possa consolar os oprimidos, não há na terra quem possa ter palavra de conforto, ou alguém que possa dar alívio a esses que sofrem, né? E então o pregador conclui que ninguém se importa mais com o sofrimento alheio, né? Que ninguém preocupa, que talvez a sociedade ela se acostumou tanto com a perversidade e a injustiça, que agora ela se comporta com indiferença, né? Ela é indiferente, enquanto a dor está na casa do outro, está tudo bem, para mim ainda está tranquilo, né? Meus irmãos, se nós olharmos para essas perversidades que acontecem no mundo, sem nós depositarmos a nossa esperança em Deus, nosso fim é o desespero e a tristeza. E não se engane, uma tristeza sem Deus leva o homem a perder o gosto pela vida. Quando nós olhamos para pessoas que são mortas injustamente nessas guerras, quando nós olhamos para mulheres que são estupradas em zonas de conflito, quando nós olhamos para crianças que são vendidas para serem escravas sexuais, vendidas para terem os seus órgãos arrancados e vendidos em um mercado negro, bebês que são mortos por suas mães em clínicas clandestinas de aborto, cristãos que ao longo da história foram empalados, foram jogados no Coliseu para servir de espetáculo, que
que foram apedrejados, decapitados, mortos. Quando nós olhamos para essas injustiças que acontecem debaixo do sol, se nós não acreditássemos que existe um vingador, que é Deus, nós ficaríamos loucos. Porque quem paga essa conta? Quem dará conta desse sangue que é derramado? Quem poderia dar conta dessas mulheres, desses homens, dessas crianças? Quem poderia dar conta se não Deus não derramar da sua ira no dia da vingança? Perceba que uma vida que não tem uma perspectiva divina, uma visão, uma lente que olha para Deus como aquele que irá retribuir, é uma vida sem esperança, é uma vida desgraçada. É uma vida regada por choro e por lágrimas, porque é impossível encontrar a verdadeira alegria se nós não passarmos pelo Calvário. É impossível encontrar a verdadeira alegria se nós não contemplarmos a obra perfeita do Cristo. Por isso que o sábio aqui, ele observa essas injustiças e ele vê que não há na terra quem possa consolar, e tudo que resta para ele é o choro, é o desespero, é a desesperança, né? E no verso 2 e 3 aqui, ele chega ao ponto de destacar uma inveja, né? Olha, ele inveja agora os mortos. E ele inveja mais do que quem já morreu, quem ainda não nasceu e não teve que contemplar e ver a maldade dos homens. É como se aqui o pregador ele perde o encanto pela vida, né? Olha os versos 2 e 3. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O escritor aqui está tão arrasado que ele chegou à conclusão de que era melhor estar morto, ou que era melhor não ter nascido, do que ver toda essa opressão que acontece sobre a terra por causa do pecado, e não ver quem possa retribuir ou socorrer os injustiçados. Mas agora, abrindo um parêntese, que todo esse desencanto aqui, que é apresentado pelo sábio aqui nesses capítulos, né? É um desencanto, é uma tristeza literal, sim, mas ela também deve ser observada que é um estado cíclico, momentâneo. Ele não tem o desejo pela morte como uma filosofia de vida. O texto aqui não está te encorajando a ser uma pessoa depressiva. Não é isso. Essa melancolia aqui nos primeiros capítulos, né? Ela começa a se mostrar ora mais intensa, ora mais branda, ora mais evidente, ora mais contida, né? E nós podemos ver que essa desilusão pela vida, que é apresentada aqui no capítulo 4, é um estado transitório, é um choque de realidade. É uma visão humana de mundo, né? E nós podemos confirmar isso no capítulo 9. Porque lá no capítulo 9, no verso 4, ele fala assim, o mesmo pensador, tá? O sábio. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha aí a diferença, né? Talvez aqui ele está nos transmitindo a ideia de que viver é bom. Ou seja, nós não podemos interpretar e achar que aqui é uma motivação, é um clamor à depressão. Não. O texto aqui é mais um choque de realidade. Ele tenta olhar para a vida sem uma ótica do próprio Deus, e aí o que ele encontra é o desespero, né? Nós louvamos a Deus pelo dom da vida. Viver é bom, né? Viver é poder se preparar para a morte. Paulo diz isso, né? Estar morto, por outro lado, é já ter ultrapassado esses portões da eternidade, né? Seja para a bem-aventurança eterna, seja para o tormento eterno. Mas estar vivo é um sinal da misericórdia e do favor de Deus para conosco. Não é verdade? Portanto, é maravilhoso estar vivo. As tristezas aqui, por essas injustiças que acontecem debaixo do sol, é algo cíclico na vida do homem. Ora ela se mantém mais intensa, ora mais branda, né? E até mesmo o ímpio,
Até quando nós olhamos para o ímpio, que ele não consegue nutrir esperança para nada além dessa vida, a dor que ele tem decorrente a essas injustiças também é momentânea. Até o ímpio, que não tem o Santo Espírito, ele consegue desfrutar de bons momentos, né? O ímpio, ele consegue passar por momentos felizes, ele consegue ter filhos, que é uma alegria. O ímpio consegue também receber a cura de uma doença. O ímpio também consegue desfrutar da beleza da criação, das praias, dos rios, né? Das cachoeiras. O ímpio também consegue ter uma boa alimentação, degustar alimentos saborosos, né? Então, essa graça comum também alcança os ímpios, né? Mas fato é que a vida debaixo do sol, como traz aqui o sábio, ora ela nos apresenta uma face feliz, ora ela nos apresenta uma face triste. Ora ela nos apresenta uma face sorridente, ora ela nos apresenta uma face carrancuda. Mas a grande questão aqui é mostrar que os momentos felizes dessa vida, eles não são capazes de te sustentar nos momentos tristes. Eles jamais poderão satisfazer o vazio natural do coração do homem, né? Nem de longe ele se compara com a alegria perene que somente o próprio Deus pode nos dar, por meio do seu sacrifício eterno. Então o escritor, ele olha para essas injustiças e ele fica triste. Passa um pouco no decorrer do livro, ele vê satisfações e boas coisas que acontecem nessa vida. Mas fato é que essas boas coisas não são capazes de sustentar. Então nós chegamos a uma conclusão, né? Quando nós olhamos para essa realidade exposta pelo sábio nesses 3 versos, nós vemos que essa realidade aqui do capítulo 4 não parece em nada com a visão de mundo que a todo momento nos é apresentada, né? Que eles vão chamar muitas vezes de o verdadeiro sentido da vida. E aqui eu queria a atenção dos irmãos. Porque às vezes o verdadeiro sentido da vida apresentado pelo mundo, seja para aquelas pessoas que são humanistas, existencialistas, né, os hedonitas, positivistas, todos eles tentam apresentar uma felicidade à parte de Deus. Alguns podem até acreditar na existência de Deus, mas sempre uma existência em segundo plano, né? O eu sempre em primeiro lugar. A glória de Deus, a eternidade de Deus, a soberania desse Deus não são considerados. A ideia sempre é o bem-estar humano, o bem-estar da humanidade. E nós falamos sobre isso também hoje de manhã. Olha como a nossa confissão de fé traz essas questões, né? O mundo de realizações pessoais, o mundo que nos é apresentado principalmente agora, com essa questão de WhatsApp, de redes sociais, de foto, de LinkedIn, de mostrar ali só a melhor face da sua vida, né? Muitas vezes até o que é mentira, de estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, de se casar com uma mulher linda, de encontrar seu príncipe encantado, um homem bonito, virtuoso, inteligente, bem-sucedido, né? Ter o melhor emprego que você possa ter, é isso que te motiva. Ter filhos que vão ser obedientes, ter uma boa saúde, né? Uma foto daquelas pessoas mais velhas, saudáveis, né? Bonitas. Se possível, morar numa bela casa, um belo carro, não é verdade? Então, somente depois disso, depois dessas coisas, é que você encontrará a felicidade, não é verdade? É como se a gente vivesse, como aquele desenhozinho, né? Do pica-pau com o burro, que coloca a cenoura na frente do burro, e ele sai perseguindo essa cenoura. E a vida dele é perseguir a cenoura, não é verdade? E ele acha que sempre a próxima cenoura que vai ser a felicidade. Então, na escola, a minha próxima cenoura é passar no vestibular. A minha próxima cenoura é ter um bom casamento. A minha próxima cenoura é ter um bom emprego. A minha próxima cenoura é ter bons filhos. A minha próxima cenoura é construir minha casa, meu carro. E assim vai, né? Os grandes filósofos sempre associam a felicidade numa outra perspectiva como uma fonte de prazer, né? Com sentimentos e com emoções ao longo dessa vida. Por exemplo,
Aristóteles, ele traz uma definição de que a felicidade seria o equilíbrio e a harmonia na prática do bem. Ou seja, a felicidade mora no quanto você faz bem para o próximo. Olha que coisa bonita num primeiro momento. Epicuro, ele vai falar que a felicidade ocorre através da satisfação dos seus desejos. Opa, a felicidade mora em pequenas realizações. Pirro, um outro filósofo, ele fala que a felicidade acontece quando você encontra a paz interior, a tranquilidade. Immanuel Kant diz que a felicidade é a condição de ser racional nesse mundo, para que ao longo da vida tudo aconteça de acordo com o seu desejo e vontade. Ou seja, a sua felicidade depende de você, unicamente de você. E o que é isso senão o que o mundo prega? Que depende de você, o seu sucesso depende de você. Uma vida feliz, uma vida saudável depende de você. Então você quer ter uma boa saúde? Faça uma academia, alimentação saudável, corpo escultural. Você quer ser bem sucedido? É só estudar, é passar no bom concurso, é abrir uma empresa, e é assim que você vai ser bem sucedido. Você quer ter uma visão bacana da sociedade? Seja probo, moral. E aí você vai ter uma vida tranquila e vai encontrar essa felicidade. Mas sabe o que essas pessoas, esses filósofos e essa visão de mundo se esquecem? Uma coisa que chama as fricções de uma guerra. E aí alguns irmãos podem perguntar, pastor, que coisa é essa? Fricções de guerra foi um conceito criado por um homem chamado Clausewitz. Clausewitz era um general do reino da Prússia, né? E ele fala sobre isso num livro que chama Arte da Guerra, né? E esse homem era um exímio estrategista militar, lá no século XVIII, início do século XIX. E segundo esse general, olha que interessante, ele fala que quando uma guerra está prestes a acontecer, a primeira coisa que deve ser feita é o quê? Um bom planejamento. Você precisa ser um exímio planejador. Não adianta só ferocidade, não adianta você só afiar sua espada e querer brigar, força. Isso é necessário, mas não só isso. Guerra também se vence com a mente, com estratégia, com bons planejamentos, né? Precisa ter um planejamento estratégico por detrás do fronte da batalha. Então tudo deve ser muito bem planejado. Estratégias de ataque, estratégias de defesa, emboscadas. Quando determinado grupo vai ser empregado e em que momento vai ser empregado no combate. Quem vai cuidar dos suprimentos logísticos? Precisa de uma logística. A inteligência em tentar prever estratégias do inimigo. Então tudo isso são fatores que são capazes de alterar uma guerra, né? Que devem permear. Entretanto, Clausewitz ele traz o conceito de as fricções da guerra, que ele fala, embora você planeje tudo certinho, existem coisas que são incontroláveis. O tempo é incontrolável. Se vai chover no momento da batalha, é incontrolável. A neblina que pode permear o campo de batalha é incontrolável. O cansaço extremo dos soldados é incontrolável. O medo dos soldados é incontrolável. Então todas essas variáveis que não são controladas é o que ele chama de fricções da guerra. Em outras palavras, a guerra no papel é muito diferente da guerra na prática, no campo da batalha. E se a gente pega esse conceito e faz um paralelo com Eclesiastes, né? Com essa ideia de tentar apresentar essa visão de mundo, tentando mostrar que a verdadeira alegria está na paz interior, está no bem-estar, está nas suas realizações pessoais, profissionais, amorosas. O que o mundo desconsidera e o que esses filósofos desconsideram são as fricções de guerra na nossa vida. Que é exatamente o que o sábio observou. Que é exatamente o que o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas 5. Que é uma maldade no homem, que é injustiça nas ações. Ele fala, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejosos, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, o que o mundo desconsidera são as fricções de guerra do pecado, que habita em nós e que milita contra quem nós desejamos ser a todo momento. O que eles desconsideram é o coração que é mau, é o coração que é enganoso, é o coração que é avarento, é o coração que é perverso.
Eles desconsideram que nós somos completamente o oposto do que diz aquele filósofo Rousseau, né? Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Isso é uma mentira, né? Porque no fundo nós somos pecadores. E se não for Cristo, tudo que nos resta é o inferno. Então não há como olhar para as obras debaixo do sol e encontrar essa paz. Não há como encontrar essa alegria, essa esperança duradoura. Sabe por quê? Porque você pode cuidar da sua saúde, mas se a doença te pegar, acabou. Você pode tentar ser probo e moral, mas a sua ganância, a sua avareza vai te derrubar. Você pode muito bem construir um império, mas pode vir uma chuva e levar tudo. Essas são as fricções de guerra na vida. E nós não controlamos esses fatores externos. E o mundo não está disposto a ouvir isso. Tudo que eles querem é tapar os olhos para a maldade do nosso coração, para as variáveis que nós não controlamos, né? E tentar incutir uma falsa alegria que está tão próxima e palpável que só depende de você para abraçá-la. Em 2 Timóteo 4,3, Paulo diz: sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. O homem é tão mau e ele é tão bobo que Paulo está dizendo que ele reúne ao seu entorno pessoas que mentem para que ele ouça aquilo que ele quer ouvir e não a realidade dos fatos, né? E a grande tristeza é que essas pessoas, em sua maioria, quando se deparam, né, com a realidade desse mundo caído, com as injustiças que acontecem debaixo do sol, né, e elas não são capazes de encontrar conforto na família, na saúde, nos bens materiais, ela então começa a entrar numa espiral de desespero. Ela começa a mergulhar numa depressão profunda da alma, porque ela descobre que tudo que ela perseguiu a vida inteira é uma mentira, que é uma cenoura amarrada nas suas costas, e que a felicidade nunca morou num casamento perfeito, que a felicidade nunca morou numa saúde plena, a felicidade nunca morou no melhor emprego e no melhor salário que você possa ter. Por isso eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram ou conhecem pessoas extremamente ricas, bonitas, bem-sucedidas profissionalmente, que se matam, que tiram suas próprias vidas. Porque elas perdem a esperança e elas entendem que não é possível encontrar a felicidade nas coisas. Pessoas que morrem em procedimentos estéticos arriscados porque acreditavam que a felicidade morava na beleza, né? Estava na beleza. Pessoas que se matam após perderem seus bens porque acreditavam que a felicidade estava no dinheiro. Pessoas que se matam a descobrir uma grave doença porque acreditavam que a felicidade morava em gozar de uma boa saúde. E diz o pregador: vaidade de vaidade. Assim diz o pregador: tudo é vaidade. Por isso, meus irmãos, quando ele olha para essas opressões e ele vê lágrimas, violência, ele vê força na mão dos opressores e o silêncio na boca daqueles que poderiam consolar, quando ele vê a injustiça espalhada para a terra, né? E ninguém que possa trazer auxílio e bálsamo, diante disso, seu coração cede ao desespero, né? A ponto de dizer que os mortos são mais felizes, e essa conclusão é inevitável para o homem natural. E às vezes eu gosto de fazer uma reflexão, né? Será que uma pessoa doente no leito de morte, será que para ela vale se ela ganhou ou não o prêmio Nobel? Será que uma pessoa no leito de morte, para ela vale quantos diplomas ela tem? Será que para uma pessoa que já está bem idosa, desfalecendo, será que para ela importa se o carro dela era um Honda ou um Chevette? Se era um Corolla ou um Fusca? Pouco importa. Porque essas coisas não podem preencher o vazio da sua alma
quando você está frente à morte, né? Por isso, algumas pessoas completamente enganadas ousam falar que o inferno é aqui, né? Quando olha para essas desilusões. Mas elas falam isso porque elas tentam entender o mundo de Deus sem Deus. E entram então num profundo desespero. Porque a sabedoria do mundo é de fato uma loucura, não é verdade? Mas Cristo é a sabedoria do próprio Deus. Então Cristo traz sentido até mesmo para o sofrimento debaixo do sol. Jesus é a exata expressão do ser de Deus, né? E nele habita a plenitude de justiça, de conhecimento, de divindade. Então Jesus é a ponte entre o homem debaixo do sol e a realidade prometida acima do sol. O elo é o próprio Cristo. Então, somente Cristo pode transformar o pecador. Somente o próprio Cristo detém o controle das fricções da guerra. Não é verdade? O profeta Isaías afirmou em Isaías 29:14: a sabedoria dos sábios cessará e a perícia dos peritos se esconderá. Jeremias 9:23-24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas glorie-se nisso, e eu em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo também afirma em 1 Coríntios 1:18-25 que Deus destrói essas sabedorias dos sábios e mostra que a verdade é que todos os tesouros dessa sabedoria, dessa paz, dessa plenitude de contentamento estão escondidos no próprio Deus. A fonte do contentamento é o próprio Deus. Jesus se apresenta como sendo essa esperança, né? Jesus se apresenta como sendo um caminho oposto ao desespero. Jesus se apresenta como aquele que proporciona e garante aquilo que o próprio Deus preparou para nós. E então nós encontramos o real sentido da vida, olhando para esse Cristo, né? Quando nós olhamos para Cristo e vivemos uma vida para Ele, servindo uns aos outros e não a nós mesmos, nós entendemos que há um propósito infinitamente maior do que a alegria terrena. É por isso que eu entro no meu carro e viajo todo domingo com a minha família. Porque eu sei que existe um propósito maior. E eu sei que toda ida e volta, o pneu do meu carro pode estourar. E posso morrer, eu e a minha família. Posso perder minha esposa e minha filha. Mas eu sei que existem coisas que são para além do que nós temos aqui. E que é um sentido nessa vida. Porque eu sei que se amanhã eu receber um diagnóstico de um câncer, que o médico falar, acabou para você, a minha alegria não vai embora. Porque a morte não é o fim. Porque existe um propósito para além disso. Eu entendo que se eu não tenho um emprego que eu tanto sonhei, existe um propósito para além disso e a alegria não mora nessas coisas. Porque se Deus te der tudo o que você quer, você ainda será infeliz. Somente em Cristo nós encontramos as respostas por enigmas dessa vida. E a vida é cheia de enigmas. Não é à toa. Não é à toa que os escritos mais antigos que nós podemos ter busca responder quem nós somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Essa questão permeia a humanidade. Não é de agora. E no que diz a respeito de todos esses questionamentos do tempo e sobre a eternidade, a resposta está no Criador, meus irmãos. Que por meio da sua revelação especial, por meio das Escrituras, nos conta o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da existência, o verdadeiro sentido de Ele ter soprado o fôlego de vida nas suas narinas. Por isso a satisfação que os homens buscam nas coisas só pode ser encontrada em Deus. O salmista, no Salmo 16, verso 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nas palavras de Agostinho ele diz: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará repouso seguro até voltarmos para ti. Então a alegria que o homem busca no vinho, na música, na relação sexual, na riqueza, se encontra em Cristo.
Porque Ele é a nossa fonte de alegria. Ele é a nossa fonte de paz. Ele veio para nos dar vida em abundância. Foi Cristo que passou sede para nos abrir a fonte de água viva. Foi Cristo que morreu numa árvore seca para nos enxertar na videira verdadeira. Então para de buscar prazer aqui. E aqui eu não estou te desencorajando a estudar, a ter filhos. Não, de forma alguma. Eu só estou te dizendo, não deposite a sua esperança nessas coisas, porque tudo isso se vai. É pó, vai passar. Todas as vezes que nós olhamos para essas catástrofes naturais, todas as vezes que nós olhamos para essas guerras, todas as vezes que nós olhamos, como ontem eu ouvi uma notícia que me entristeceu profundamente, né? E às vezes a gente pergunta, meu Deus, quando eu ouvi que a última criança, um autista, estava desaparecido e foi encontrado lá em Juiz de Fora, meio dos escombros, com seu cachorrinho. Né? Quando nós olharmos para essas coisas perversas debaixo do sol, nós temos que olhar imediatamente para Cristo. Para o Cristo que subiu no madeiro e para o Cristo que faz justiça aos injustiçados. Para o Cristo que dá sentido à sua existência. E que você perceba que você não vive para você mesmo. Ou você vive para Cristo, ou você vive uma vida inútil, fútil. E para mim não importa o que você construiu, o que você ganhou. Para mim não importa seu salário, sua casa. Para mim não importa quantos livros você escreveu, quem você é, quais prêmios você ganhou. Se a sua vida não é regada por Cristo, a sua existência é inútil. Todas as vezes que nós olhamos para essas injustiças, nós devemos lembrar que na terra não há quem possa retribuir, mas nos céus há aquele que toma partido. Deus jamais estará do lado dessa injustiça, pelo contrário, Ele se opõe a toda essa injustiça com o seu poder. Afinal, essa é a definição do próprio Deus, um Deus justo, né? E nós vimos isso repetidas vezes nas palavras dos profetas, né? Amós 4:1, quando ele pregou contra as pessoas que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, né? Ezequiel advertiu contra a extorsão e o roubo de estrangeiros, né? Isaías pronunciou vários ais de Deus contra aqueles que decretam leis injustas, aqueles que escrevem leis para opressão, né? Nós às vezes esquecemos que Deus ouve e vê tudo o que acontece. Gênesis 18:25 diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta para essa pergunta é sim. A justiça será feita no grande dia, no dia em que os ímpios serão terrivelmente castigados por toda a eternidade, recebendo o justo salário pelas suas ações más. E em contrapartida a isso, os justos serão consolados sempre pelo Espírito do próprio Deus. Em meio às perseguições, em meio às dores, em meio às depressões, em meio às tristezas, e o fim do justo é o céu. E é lá que esse Deus enxugará nossas lágrimas. Não sou eu que estou dizendo, é Ele que promete. É lá que nós vamos desfrutar da bem-aventurança eterna. É lá que nós vamos desfrutar do gozo eterno. E tudo isso, meus irmãos, não é por causa de nós. E aí entra o ponto da suficiência desse Cristo. Tudo isso só é possível porque o varão eleito de Deus se encarnou, subiu no madeiro e teve o seu corpo partido. E nós devemos orar e ansiar por esse dia, né? A consumação dos séculos, né? Tomara que esse dia chegue sem demora, como o próprio Cristo nos instrui em Lucas 18:18, que quando o seu povo clamasse dia e noite, Deus depressa lhes fará justiça. Sem Deus a vida é absurda, sem Cristo o sofrimento é insuportável, sem a eternidade a injustiça se torna intolerável. Mas em Cristo essa injustiça, ela é temporária. A dor de uma doença é temporária. A dor de perder quem você ama é temporária. A desilusão por alguma lei má do homem é temporário.
A nossa esperança é eterna, né? E eu gostaria de terminar com as palavras do próprio sábio, né? Em Eclesiastes 12:14. E ele diz: porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, nós te agradecemos por essa esperança maravilhosa. Porque, ao contrário do sábio, nós olhamos para as dores e para as desilusões dessa vida e nós temos o seu amparo, o seu consolo, o seu conforto. Por isso a morte não pode mais nos assustar. Por isso a doença não será capaz de nos levar ao desespero. Por isso nós podemos viver tranquilamente, mesmo quando tudo parece um caos. E essa é a loucura aos olhos do mundo, porque a nossa esperança não está aqui nessa vida. Nós confiamos, ó Pai, que nada nos alcançará se não for da sua vontade. E nós sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nós irá terminá-la. E é isso que importa. O que importa para nós não é o caminho com espinhos e tortuosos que nós trilhamos ao longo da nossa vida. O que importa para nós é o céu que nos espera. O que importa para nós é a fé no Cristo perfeito. O que importa para nós é estar sentado às bodas do Cordeiro. O que importa para nós é a segunda vinda do Filho do Homem para consumar todas as coisas. E todas as vezes que nós olhamos para pessoas que são injustiçadas, nós sabemos que o Senhor é o vingador desses. Nós sabemos que nenhum rei, nenhum governante, nenhum líder mal, perverso ficará impune. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor retribuirá toda a obra do homem, quer sejam boas, quer sejam más. Isso faz com que nós possamos dormir em paz, sem temer o amanhã. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse consolo imensurável. Louvado seja o teu nome. Meus irmãos, quando nós aproximamos a ceia, né? Tudo que Eclesiastes expõe aqui encontra a resposta no Cristo, né? As lágrimas, a injustiça, né? Nós olhamos aqui, ele perde o encanto para a vida, mas quando nós olhamos em Mateus 26, quando Jesus está reunido com os discípulos, né? Pouco antes da cruz, nós vemos algo muito diferente. Porque não há desespero naquela mesa, embora o próprio Cristo já soubesse. O traidor já fez sua ação. Ele já estava caminhando para a cruz. Os açoites, os espinhos já estavam próximos. Mas não tem desespero, porque ali há um propósito, ali há paz, ali há um domínio. Cristo toma o pão e o cálice e aponta para o seu corpo e para o seu sangue, mostrando que a maior injustiça da história seria o motivo de redenção. Olha que coisa maravilhosa, né? A cruz que de início parece uma derrota, na verdade ela é a vitória eterna sendo estabelecida. O triunfo sobre a morte, né? E a ceia então nos mostra e nos lembra que a injustiça nunca terá a palavra final. O sofrimento nunca terá a palavra final. Cristo tem a palavra final. E a palavra final de Cristo foi: Pai, está consumado. Ao participarmos do pão e do cálice, nós declaramos que a nossa esperança não está nessa vida debaixo do sol, mas a nossa esperança está naquele que abriu caminho e um acesso livre ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Trino, onde há plenitude de alegria e de contentamento, né? Então a ceia, meus irmãos, é a antecipação da mesa futura, do gozo eterno, quando não haverá mais lágrimas, quando não haverá mais opressão, quando não haverá mais dor e nem pecado, né? É o lembrete de que Cristo, em sua tristeza temporária no Getsêmani, triunfou e nos proporciona uma alegria que é eterna, duradoura e perpétua. Com isso em mente, os irmãos, sejam atentos aos irmãos que vão distribuir os elementos.
Obrigado, meu querido. Todos receberam? Mateus 26, do 26 ao 29 diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo, eterno e sublime nome, por esse momento tão especial, esse momento que nos recorda a cruz, aquela cruz que agora está vazia, nos remete às palavras do próprio Cristo: está consumado, e nos remete à nossa representação federal naquele sacrifício perfeito. E é por nutrir fé nesse sacrifício que nós estamos aqui, reunidos como corpo, como igreja do Senhor, com coração sincero, declarando a nossa fé em Cristo e suplicando os benefícios dessa obra bendita. Por isso nós consagramos ao Senhor esse elemento que foi retirado do seu uso comum e que é uma representação para nós daquele corpo que foi partido. Nós te louvamos, Senhor. Nós te damos graças por o Senhor ter nos adotado como filhos, co-herdeiros, e por o Senhor ter incutido a justiça em nós de forma imerecida. Nós te louvamos, Senhor, e damos graças ao Senhor por isso. Deem graças a Deus e vamos participar. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse sangue que foi derramado, esse sangue imaculado, esse sangue sem pecado, esse sangue perfeito e capaz de satisfazer a sua justiça. Esse sangue, ó Pai, que foi aspergido sobre nós, os eleitos, e nos purificou de uma vez por todas. E é por isso que nós nos alegramos e bendizemos o teu santo nome. Vamos dar graças a Deus e vamos participar. Graças a Deus. Irmão Lorival, agradeça a Deus por esse momento.
Amém, amém. Irmãos, vamos ler aqui a nossa profissão de fé, parte 1 e parte 2. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, é maravilhoso essa parte. Lucas 1,35 diz: E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e aqui é o anjo com Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Algumas traduções vai dizer que o Espírito te envolverá. E esse texto é um dos textos mais importantes para nos mostrar a perfeição de Cristo e mostrar que Cristo não foi em nenhum sentido representado no Éden, não é verdade? Então Cristo, ele nasce sem pecado, de uma gestação, de uma geração miraculosa. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, único em todas as Escrituras, único em toda a humanidade, que teve um nascimento miraculoso nesses moldes, o que mostra a perfeição da humanidade de Cristo. Não quer dizer que Cristo passou a existir aqui de maneira alguma. Cristo é o próprio Deus, eterno, não tem início e nem fim. Mas esse verso nos mostra que Cristo em nenhum sentido foi representado no Éden, e a perfeição e a impecabilidade da natureza humana desse Cristo. Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso, né? Vamos cantar o nosso último cântico, Salmo 3, parte B. Stop.